Que a graça e a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e na sua família. Antes de tudo, gostaria de pedir você que se inscreva no nosso canal. Aí embaixo, no vídeo que você está assistindo agora, está lá escrito inscreva-se. Você vai lá, toque com o dedo se inscrevendo e depois você toque no sininho também que está ao lado, para que você possa receber as novas notificações dos vídeos que eu gravo, para que você possa aproveitá-los para a sua edificação e felicidade espiritual. Quero ler aqui no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que é o último livro da Bíblia, no último capítulo, que é o capítulo 22, versículos 7, 14 e 15. Quero ler esses versículos para falar a você a respeito da mensagem que Deus tem para o seu coração nesta manhã de quarta-feira. Hoje, quarta-feira de agosto. Eu vou ler. Diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que livro é esse? A Bíblia. E especificamente lendo Apocalipse, trata também do livro especificamente de Apocalipse. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles... O que é bem-aventurado? Bem feliz, muito felizes. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que vestes são estas? As vestes espirituais. Que Cordeiro é esse? Jesus Cristo que derramou seu sangue por nós na cruz. Para que lhes assista o direito à árvore da vida. Que árvore da vida é essa? Aqui está na eternidade, para a nossa alimentação eterna. E entrem na cidade pelas portas. Porque só pelas portas entra na cidade, não se dá um jeitinho qualquer para entrar. Agora preste atenção na advertência. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Os cachorros? Não. São aqueles que devoram, que destroem a palavra de Deus. Os feiticeiros são aqueles que fazem o mal e desejam e fazem o mal ao próximo. Os impuros são aqueles que vivem na prática do pecado, no prazer e nos desejos carnais da vida. Os assassinos são aqueles que matam a fé dos que querem seguir a Cristo, que matam espiritualmente as pessoas. Os idólatras são aqueles que adoram outros deuses, que trocam Jesus e o Deus único e verdadeiro por outros deuses. Não se contentam em adorar somente o único Deus. E todo aquele que ama e pratica mentira. Então não é só para o que mente, mas também os que amam a mentira, gostam de ouvir mentiras, gostam de mentiras. Hoje as pessoas gostam de ouvir mentiras na palavra de Deus. Elas não querem ouvir a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Elas querem ouvir mentiras, aquilo que agrada ao seu coração. As pessoas hoje querem ouvir a palavra de Deus de maneira que seja segundo os seus desejos e não segundo o que Deus nos fala. Mas eu quero falar do fim que está próximo. O fim está próximo e não vai demorar, como Jesus fala. Eis que venho sem demora. Ele falou e fala pelo menos umas 2 ou 3 vezes aqui nesse capítulo, no mínimo 3 vezes, nesse capítulo de Apocalipse. Capítulo 22, que ele está vindo, que não vai demorar. Os profetas no passado profetizaram que o fim do mundo não iria demorar. Isso segundo o tempo de Deus, não o nosso tempo. E os apóstolos também falaram dessa brevidade dos dias da vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus, como esteve na terra, disse que não iria demorar, que os sinais iam aparecer e logo ele viria na sua segunda vinda ao mundo. E nós temos aí também, cientificamente, o relógio conhecido como relógio atômico, né? O relógio atômico criado por um americano em 1946.
é usado para a transição atômica de utilizar um estabilizador sempre em uma mesma frequência, é o que diz os cientistas. O relógio atômico, criado em 1946, é utilizado para realizar medidas de tempo precisa. Realiza medida de tempo precisa. E, segundo o relógio atômico, só faltam 100 segundos para o fim do mundo, desde que ele foi criado. Vem diminuindo o tempo. 100 segundos para o fim do mundo, menos de 2 minutos. Isso atualizado agora em atualizado agora em 2022. Faltam menos de 100 segundos, segundo o relógio atômico, que não é segundo o nosso relógio. É um relógio especial, específico, para medir realmente essa quantidade de tempo. E os acontecimentos, os fatos mundiais estão aí diante de nós o tempo todo. Todos nós, no mundo inteiro, estamos sofrendo as consequências dos acontecimentos mundiais que estão acontecendo. Parece até que o mundo começou uma nova história de 2020 para cá, com a pandemia. E cada dia aparece um fato novo, cada dia uma pestilência nova, uma doença nova, uma enfermidade nova mundial. E o mundo está aí apavorado, sem saber o que fazer diante de tantos acontecimentos. É acontecimento na natureza, é acontecimento na saúde, é acontecimento na política, é acontecimento na área religiosa, em todas as partes, em todas as circunstâncias estão acontecendo esses acontecimentos. Então é uma realidade que não pode ser negada. Nós estamos no fim, caminhando para o fim. Segundo o relógio atômico, diz que falta 100 segundos para o juízo final. Se estão medindo o juízo final e só falta 100 segundos, segundo o relógio atômico, que não é segundo esse relógio que nós usamos, mas mostra a brevidade do tempo, e se os homens de Deus estão profetizando, estão transmitindo a palavra nesse sentido, se a Bíblia fala nesse sentido, é porque o tempo está muito próximo. E antes do juízo final vai acontecer o arrebatamento da igreja, bem antes. Bem antes. Antes do juízo final vai estar aí o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino milenar de Cristo, para então vir o juízo final. Então, se só o reino milenar são 1000 anos, então o arrebatamento da igreja está mais próximo do que podemos imaginar. Está próximo. Precisamos estar atentos a essa realidade. Então estejamos prontos para esse momento. Não há tempo para nós esperar. Não há tempo para nós perder tempo. A vinda de Jesus está próxima. E Jesus, quando fala em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 7, 14 e 15 que eu li, ele está falando da sua vinda. Na sua vinda ele vai arrebatar a igreja. Ele vai vir e ele vai arrebatar a sua igreja no meio do caminho. Ele vai sair do céu, do seu céu de glória, do seu trono, vai vir em direção ao mundo, e no céu lá das galáxias, onde o olho humano não alcança, ele vai encontrar com a igreja, vai chamar a igreja, vai encontrar com a igreja. Onde vai acontecer ali os fatos do arrebatamento, da boda do Cordeiro de Deus, a festa de casamento da igreja com Jesus, da união da igreja com Jesus, e depois ele acaba de descer aonde vai aparecer nas nuvens, no céu das nuvens, onde as pessoas vão contemplá-lo, onde as pessoas vão vê-lo, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que não creem nele vão cair por terra, mediante a glória dele manifestada nas nuvens. E aí vem a implantação do milênio, para depois do juízo final. Mas o que eu quero focar nesta manhã, nesta mensagem, é que não há tempo para perder tempo. Jesus está voltando. As pessoas estão vivendo neste mundo como se dele não fosse sair, lutando para alcançar, para conquistar, para adquirir bens. E uns estão até matando para adquirir bens, e outros estão aí perdendo a saúde para adquirir o máximo possível. Trabalhando dia e noite, perdendo família, perdendo saúde, perdendo o lazer, perdendo
o prazer da vida para conquistar o dinheiro, a ganância, o capitalismo, a ganância é grande. E as pessoas estão vivendo num mundo como se dele não fosse sair. Olha, a qualquer momento tudo acontecerá. Jesus fez uma pergunta para um certo homem que estava vivendo assim, ganancioso, louco. Ele chamou de louco. Louco, se hoje Deus pedir a tua alma, o que você tem preparado para quem será? Muitos estão lutando por essa vida, dando tudo para alcançar o que precisam, e esquece da vida espiritual, esquece da sua salvação, esquece da sua comunhão com Deus, esquece do seu relacionamento com Deus, que é o mais importante nessa vida. Temos que lutar? Temos, mas lutar com sabedoria. Nós temos que viver esta vida preparando para a eternidade, porque a qualquer momento podemos entrar na eternidade. Pode ser agora. Quantos estão entrando na eternidade exatamente nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando com você? Estão entrando, muitos deles estão entrando despreparados. Não estão entrando no lugar da bênção. Não estão entrando na eternidade para morar com Deus. Porque nunca pensaram nisso, nunca se esforçaram para viver para Deus nesse mundo, nunca aceitaram o plano de Deus, a vontade, o propósito de Deus para a sua vida. E quem não vive com Deus aqui na terra, não viverá com Ele na eternidade. Então, meu amigo, pense na realidade da sua vida. Você não é eterno. O que você conquistou, está conquistando e que adquirirá ainda nesse mundo, vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo. Lute pelos seus sonhos, lute pelos seus projetos, lute pelos seus planos, mas com a sabedoria de Deus, honrando a Deus, buscando a Deus e priorizando Deus na sua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponha Deus na direção, ponha Deus como prioridade da sua vida, ponha Deus como Senhor da sua vida, para que você possa alcançar tudo para o bem, para a sua felicidade, porque muitos conquistam para a sua morte, muitos conquistam para a sua infelicidade, muitos conquistam para a sua ruína, porque estão deixando Deus em segundo plano. Se Deus priorizou você, enviando Jesus para vir ao mundo, para morrer por você e por mim, se Deus priorizou Jesus por nós, como não podemos priorizar Jesus na nossa vida? Nós precisamos priorizar Jesus na nossa vida. Devemos colocar o nosso olhar em Jesus, como diz o escritor aos Hebreus. Olhar firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Jesus, que é Jesus Cristo. Então vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos seguir as pegadas de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sigamos as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Se quisermos andar no caminho certo, se quisermos andar na verdade que liberta, se quisermos ter a vida de Jesus em nossa vida, precisamos seguir as pegadas de Jesus, do Senhor Jesus na nossa vida. Esta palavra, nesta manhã, de Deus para o seu coração, é para lhe dizer que você precisa de Jesus, você não pode continuar vivendo longe de Jesus, indiferente com Jesus, deixando Deus em segundo plano na sua vida. Deus precisa estar em primeiro plano. O primeiro plano da sua vida não é o pecado que você ama, não é o pecado que você gosta, não é o pecado que você pratica. O primeiro plano na sua vida é Jesus, é Deus na sua vida. A vida passa. O mundo vai ter um fim muito em breve. Mas as pessoas podem ter fim primeiro do que o mundo. Quantos estão tendo fim hoje, agora, nesse exato momento? Quantas pessoas estão morrendo, partindo para a eternidade? E algumas nem perceberam a morte. Não estavam preparadas. Qual é o preparo da pessoa? A Bíblia diz que o preparo é Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Então o preparo é Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. É Deus que nos salva, é Deus que nos dá salvação. Nós não conquistamos salvação e não adianta nos esforçarmos para ser salvo. Quem nos salva é Deus, mediante o convencimento do Espírito Santo em nossos corações.
que nós somos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que somente por meio da graça somos salvos. É Deus que nos salva, é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe. Se Deus não nos salvar, nós não seremos salvos. Ninguém é salvo por vontade própria ou por decisão própria. É salvo pela misericórdia, a graça de Deus, pelo amor de Deus, que Deus escolhe, chama, a pessoa ouve a voz de Deus e Deus escolhe essa pessoa para ser salva. Portanto, pense na sua eternidade. Muitos entraram na eternidade agora. Estão arrependidos, eles queriam ter a chance, pelo menos uma chance, para voltar atrás e mudar tudo. Como fez aquele homem rico. Você deve conhecer a história de Lázaro, o pobre, o mendigo e o homem rico. Lázaro representa o servo de Deus que sofre aqui na terra, que padece aqui na terra por amor a Cristo. Porque ele anda na contramão do mundo e o mundo faz ele sofrer. E o rico é aquele que anda na mão do mundo e vive regalado, vive feliz, vive à vontade nesse mundo aqui, de acordo com o mundo. O rico, aqui está falando daqueles que se consideram ricos, que se consideram bons, consideram abençoados e estão vivendo de acordo com o mundo, de mão dada com o mundo. E esses que estão vivendo de mão dada com o mundo, fazendo a vontade do mundo, o que o mundo quer, de acordo com o propósito do mundo, esses vão perecer. E morreu o rico, e morreu também Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e o Lázaro foi para os braços do Senhor. E o rico no inferno, vendo Lázaro à distância, clamou: Pai Abraão. Isso é uma parábola para mostrar a realidade da eternidade. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar na minha língua, que eu estou aqui morrendo, que eu estou aqui sofrendo demais no meio dessas chamas. E Abraão, que representava Deus ali, disse: não tem como o cristão daqui passar para lá e daí passar para cá. Porque há um abismo separando eternamente. E não tem mais solução, não tem mudança na eternidade. A morte sela o destino. E é isso que eu quero falar para você. A morte sela o destino e você precisa estar preparado para a eternidade. Quem não se prepara para a eternidade não está aprovado por Deus. E só há dois caminhos na eternidade, não tem outro. Os outros caminhos apontados pelo homem é mentira, é invenção das religiões. Só há dois caminhos. Primeiro, o caminho mau, o caminho do sofrimento eterno, que é o inferno. E o caminho da alegria e da felicidade eterna, que é os céus. Então só tem dois caminhos, um para o céu e outro para o inferno. Só tem dois lugares, inferno e céu. E nós precisamos estar preparados, porque aqueles que entraram no inferno, neste momento, por não estar preparado espiritualmente, por não ter se arrependido e se convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único meio de ser salvo, é se converter ao Senhor Jesus Cristo, é se voltar para Jesus, é se virar para Jesus. Esses acabaram de entrar no inferno, estão sofrendo e queriam dar tudo da vida que eles tinham para ter a chance de mudar de posição. Meu amigo, a eternidade é a realidade que todos vão enfrentar. Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, é o que diz a palavra de Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor Deus. Esse preparo é a tua fé que te leva a Cristo para ser salvo. Você reconhece Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, como o único Salvador, e Jesus te salva, te recebendo, te escolhendo. Jesus diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Então o salvo é Jesus que escolhe, ele dá fruto da salvação. Então pense nessa realidade. Deus quer salvar você através de Jesus, só Ele. A Bíblia não mostra a salvação através de religião em momento algum. Os judeus eram religiosos. Os judeus eram religiosos. Serviu a Deus religiosamente, a maioria deles. Mas existiu aqueles que serviu a Deus de coração. Não pela religião, mas pela a salvação, pela convicção da sua salvação em Deus. Jesus não veio trazer religião para salvar o homem. Ele nunca apontou uma religião que salvasse o homem. Ele veio trazer salvação.
E essa salvação tem que entrar no coração do homem. Essa salvação passa por um processo espiritual chamado novo nascimento, que transforma as vidas espiritualmente para Deus e as abençoa fisicamente. Diz o apóstolo Paulo no livro da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É preciso receber uma nova vida em Cristo. O ser humano precisa passar pela metanoia, ou seja, a transformação da alma. A semelhança da metamorfose, onde a borboleta, onde a lagarta vira uma borboleta. É preciso passar por essa transformação. A transformação de Deus na vida das pessoas são visíveis. Mesmo que esteja na igreja, mas se não tem transformação, se não aparece essa transformação, se essa transformação não se externa na vida da pessoa, ela precisa de salvação, mesmo estando na igreja, dando dízimo, orando, curando, operando milagres, fazendo maravilha. Se não há transformação na vida da pessoa que está dentro da igreja, ela está enganada, ela precisa passar pela transformação. O fato dela estar na igreja, ser membro da igreja, ser pastor, obreiro, ser missionário, ser crente, segundo os seus preceitos, não salva a vida dela. Ela pode fazer tudo certinho, como fez o jovem rico. Ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que hei de fazer para ser salvo? Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele disse: Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, profundamente para o seu coração, disse, ele se compadeceu dele e disse: te falta ainda uma coisa. Se desprende desse mundo, vende o que você tem, dá aos pobres, segue-me. Ou seja, renuncia ao mundo, o pecado, por mim e siga-me, disse Jesus. E ele saiu triste, não quis seguir Jesus. Tem muita gente assim dentro da igreja achando que está fazendo tudo certinho e vai ser salvo. Não! A salvação só está em Cristo. A salvação só é por meio da graça. A salvação só Deus pode realizar. Eu só tenho que aceitar esse chamado, viver nesse propósito, viver na realização do plano de Deus da minha vida. Então eu tenho que estar no plano, no propósito e na vontade de Deus. E essa vontade é boa, agradável e perfeita, diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, sem Cristo não há salvação. Quero deixar bem claro nesta manhã, você que me acompanha, as mensagens, você que me ouve, eu não estou aqui para enganar você, eu não estou aqui para conseguir número de seguidores, não, eu não quero seguidores para mim, eu quero seguidores para Jesus Cristo. A minha missão aqui no YouTube é falar a verdade, a palavra de Deus, nesses dias de mentira, de engano, para que as pessoas possam se despertar, como diz Efésios 5,14, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te